Olá, eu vou apresentar aqui uma transformação linear tridimensional. Então, nós vamos trabalhar com o objeto matemático, que é um paraboloide elíptico, essa figura aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar como fazer a equação paramétrica desse paraboloide para poder tratar ele como um vetor, uma equação para x, uma para y, uma para z, e poder aplicar uma matriz de transformação nesse objeto matemático. Então, observando aqui a figura, a gente vai escolher um paraboloide cuja parábola aqui é x². Então, eu tenho a seguinte situação, ó, aqui está um ponto do paraboloide, aqui tem a parábola x². Aqui eu tenho o x, o y e o z. Então, o x é um cateto, o y é outro cateto, e essa medida é a hipotenusa. Então, essa medida é raiz quadrada de x² mais y². Quando eu pego essa medida, raiz quadrada de x² mais y², e aplico na parábola, elevo ela ao quadrado, eu vou ter que o z é x² mais y². Então, essa é a equação explícita do paraboloide. E agora eu tenho que colocar na forma paramétrica. Então, vamos repensar esses valores de x, y e z na forma paramétrica. Então, eu tenho aqui um ângulo T e aqui eu tenho um ângulo U. A projeção desse raio aqui, ela é R cosseno T. Então, essa medida é R cosseno T. Se eu projetar essa medida para lá, eu vou ter R cosseno T cosseno U. Se eu projetar ela para lá, eu vou ter R cosseno T seno U. Então, a gente já entendeu aqui que o x vai ser R cosseno T cosseno U. Se eu considerar o raio 1, é um paraboloide específico, eu vou ter para o x essa equação. O y é R cosseno T seno U. Considerando o raio 1, eu vou ter para o y essa expressão. E o z, ele é o quadrado dessa medida, que é R cosseno T. Então, ele é R cosseno T ao quadrado. Como o raio é 1, vamos ter para o z isso aqui. Então, eu tenho as coordenadas paramétricas do paraboloide no qual eu vou aplicar uma matriz de transformação. Que tipo de transformação a gente vai fazer? A gente vai fazer uma rotação circular da superfície paraboloide elíptica segundo o ângulo B em relação ao eixo x. Então, eu vou pegar o paraboloide e rodar ele em torno do eixo x, segundo o ângulo B. Depois, eu vou também fazer a rotação segundo o ângulo A em torno do eixo Z. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o paraboloide e girar ele em torno do eixo Z. Além disso, a gente vai fazer uma translação de parâmetros CD e E sobre os eixos x, y e z, respectivamente. Então, eu vou estar transladando ele em relação ao x, transladando ele em relação ao y e transladando ele em relação ao z. Com isso, a gente vai conseguir fazer algumas movimentações com esse paraboloide aqui. Então, a gente vai lembrar que eu vou pegar o objeto matemático que tem essas equações para o x, para o y, para o z, como a gente acabou de ver. Vou aplicar as duas matrizes de rotação e vou aplicar a translação nos eixos posteriormente, de modo que quando eu rodar, ele vai rodar em torno do ponto que eu estou transladando. A gente viu isso no outro vídeo de transformações planas, a gente trabalhou um pouquinho melhor essa questão. Como que eu monto uma matriz de rotação? A matriz de rotação, cosseno menos seno, seno cosseno. Quando eu quero rodar um ângulo B em torno do eixo x, eu fixo essa linha, que é o eixo x, e faço a rotação
entre Y e Z. Então eu ponho a matriz de rotação aqui na linha do Y e na linha do Z. E deixo a linha do X fixa. Então ele vai rodar em torno do X. Quando eu quero fazer uma rotação de ângulo A em torno do Z, eu fixo a linha do Z e coloco a matriz de rotação no X e no Y. Preencho aqui com 0, aqui também e aqui também. Como essas matrizes são quadradas, nesse caso a multiplicação de matrizes é comutativa. Então eu posso pôr em qualquer ordem essa rotação. Tá? Feita essas multiplicações aqui, eu vou partir para cá, para multiplicar pelo objeto matemático e depois aplicar a translação. Então, aqui usando as propriedades de multiplicação de matriz, né? Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, somar tudo e assim por diante, nós vamos chegar nessas três equações aqui. Tá? Agora, vamos para o software para a gente ver como é que fica isso lá e qual o resultado que a gente obtém. Então, olha, aqui eu tenho no inventário já essas equações colocadas aqui, ó, do x, a do y, a do z. Aqui eu tenho o parâmetro A, que é o ângulo da rotação em torno do eixo Z. Tenho o parâmetro B, que é o que vai fazer a rotação em torno do eixo X. E tenho C, D e E, respectivamente, que vão fazer as translações em relação ao X, em relação ao Y e em relação ao Z. Então, a gente pode, por exemplo, fazer a rotação em relação ao eixo Z no ponto em que a gente está aqui, com o objeto matemático nesse ponto aqui. Então eu vou obter isso aqui. Ó. Essa rotação está indo de 0 a 2π e volta. Aqui eu vou fazer a rotação em torno do eixo X, de 0 a 2π, sentido anti-horário, e na volta sentido horário. E aqui eu tenho as translações. Então, se eu transladar em relação ao eixo X, eu vou ter esse tipo de movimento. Translado em relação ao eixo Y, vou ter esse tipo de movimento. E translado em relação ao eixo Z, vou ter esse movimento aqui. Aí agora, como o ponto foi feito posterior às rotações, as rotações agora vão correr em torno desse ponto. Então eu vou ter aqui, olha, uma rotação em torno do eixo Z, mas em cima desse ponto. E uma rotação em torno do eixo X, em torno desse ponto aqui. Aí vai falar, bom, essa rotação em torno do A, de ângulo A, ela não tem muito efeito. Assim, da forma que a gente está, não. Mas, por exemplo, se eu puser o paraboloide nessa posição e rodar, aí eu tenho efeito, né? Mais visível. Então, isso aqui são os fundamentos de uma transformação linear 3D. Isso aqui abre margem para muita modelação matemática. Quer dizer, a hora que você aprende como colocar na forma paramétrica algum objeto matemático e fazer as transformações, no caso aqui a rotação, as rotações e as translações, você tem o comando desse objeto, né? Então, no caso aqui do paraboloide, a gente pode pensar em uma modelação matemática de um objeto da realidade como uma antena parabólica, e você passa a ter o comando dessa antena parabólica de forma matemática. Então eu acho que isso aqui é que é bastante importante nesse momento. É você perceber que você, tendo o objeto matemático, dominando as transformações, você pode ter um comando sobre esse objeto matemático. Isso é uma porta aberta para a modelação. Era isso que eu queria apresentar aqui.